Em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Boa tarde, boa noite ou bom dia, na paz do Senhor Jesus. Amigo, amiga internauta que está aqui conectado e acompanhando a live Momento Devocional. Nesta tarde aqui do Brasil, tarde de quinta-feira, um pouco quente e muito seca. Bem-vinda, cantora Kalila Paz Leme. Bem-vinda, irmã Marisa Félix Pereira, de Petrolina, Pernambuco. Esse hino aí foi uma gravação original da sua conterrânea Denise Cardoso, também pernambucana, que já morou em Goiânia, inclusive, e que hoje mora em Manaus, junto com seu esposo, o pastor Miguel. Um abraço a todos, sejam bem-vindos para a nossa reflexão de hoje, daqui a pouco, com o tema Quebrando o Vaso. Não está mandando ninguém sair quebrando o vaso, não. A palavra tem outro sentido e outra aplicação. Daqui a pouco você confere, tá? Vamos ver aqui mais uma música, enquanto vão chegando mais irmãos e irmãs para a nossa live de hoje. Boas-vindas também para você que acompanha em outros horários, em outros países, que
São outros fusos horários aí em Portugal, Bélgica, França, Suíça, Timor-Leste, Austrália, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Estados Unidos, Equador, Bolívia, Paraguai, também de outras partes do Brasil. De qualquer lugar que você estiver, seja bem-vindo. Você está na minha companhia e juntos estamos na companhia da palavra para a nossa reflexão daqui a pouco, ok? Também quero convidar você a visitar, conhecer e se inscrever no meu canal no YouTube, Paulo César Reis. Lá tem dezenas e dezenas de vídeos com mensagens, com hinos, com videoclipes feitos aqui mesmo. E também hoje eu postei mais um vídeo de estudo bíblico do projeto Bíblia Aberta, que é a exposição bíblica versículo a versículo. Hoje eu postei o último capítulo de 2 Pedro capítulo 3. Muito bem, vamos para mais uma música, vou ver o que tenho aqui. Segura na mão de Deus. Ou primeiro amor. Vamos ver o que temos aqui. Primeiro amor. Só um momentinho, amigos. Pode ser do trio Alexandre, A Porta da Salvação. Foi cantado, acho que ontem, né? Mas tem mais pedidos. Então vou atender nessa hora A Porta da Salvação. Vamos lá? Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e um homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, o seu rosto igual um santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, para mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua, e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que a porta vai fechar, e muitos sem salvação. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde, aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Amém. A porta da salvação ainda está aberta. Se você ainda não passou
passe logo por essa porta. A porta é Jesus. O resto é parede. Também boas-vindas, irmã Débora Straufuski, de Paula, lá do Paraná. Uma saudação, um grande abraço em Cristo para você, Débora. Também para Olga, para Andriele, para sua mamãe, para o seu papai. Deus abençoe todos vocês aí no Paraná. Olga também. Bem-vinda, Olga. Esse não ouço há anos, a porta da salvação, diz aqui a irmã Marisa. Paz do Senhor, Olga, está cumprimentando. Bienvenue, mon ami Eide, minha irmã e amiga Eide, em Bruxelas, Bélgica. Deus abençoe. Bom, enquanto aguardo aí, temos algumas pessoas já aqui na live. Eu estou esperando chegar mais um pouquinho para a palavra, não vai ser uma palavra prolongada. Enquanto isso, quero cantar uma composição do meu amigo, irmão Edson Coelho, lá do Rio de Janeiro, único autor vivo de hino da harpa. Parece que é o 561, Que Bênção Jesus, o hino dele que está na harpa cristã. E eu quero cantar Quem Já Viu? Quem já viu uma gota de orvalho pousada na corola da flor? Quem já viu um passarinho construir seu ninho com carinho e amor? Quem já viu a chuva caindo, formando sublimes e imensos caudais? Há de ver, porque eu creio em Deus, e em plenos dias meus eu canto a paz. Quem já viu uma criança de colo reconhecer sua mãe em meio à multidão? Quem já viu um louco se acalmar após uma oração? Quem já viu a tempestade ir embora e o sol voltar em nívea luz? Há de ver porque eu creio em Deus e aceitei Jesus. Quem já viu uma criança de colo reconhecer sua mãe em meio à multidão? Quem já viu um louco se acalmar após uma oração? Quem já viu a tempestade ir embora e o sol voltar em nívea luz? Há de ver porque eu creio em Deus e aceitei Jesus. Muito bem, quem já viu? Composição Edson Coelho. Vamos então à palavra nesta hora. Boas-vindas, Jacir Gonçalves de Paula, paz do Senhor. Bem, eu quero tomar para base da nossa reflexão bíblica nessa tarde o texto do capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Embora essa passagem apareça nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
eu quero tomar como base principal como está no Evangelho de Marcos, capítulo 14. E no capítulo 14, dos versos 3 ao 9. Só adaptando aqui a tela. Um minutinho, por favor. E diz assim: estando ele Jesus, em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 denários e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela me fez boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Boas-vindas, Deus abençoe, Augusto Nunes. Bem, queridos, o nosso tema dessa reflexão, desse momento devocional, é quebrando o vaso. Que vaso? Deixe-me, por favor, contextualizar para você aqui, para a melhor compreensão desta leitura. A personagem, a primeira coisa que eu quero apresentar aqui é a personagem desse assunto. É chamada Maria de Betânia. Maria, irmã de Marta e de Lázaro, que moravam naquela aldeia bem perto de Jerusalém chamada Betânia. E quando a gente lê os 4 evangelhos, cada um dá um pouco de informação diferente acerca deste mesmo evento. Jesus já estava na sua última semana de vida. Ele já estava regressando da Galiléia e de outras partes da Judéia para Jerusalém. Ele passa primeiro na aldeia de Betânia, onde ele costumava recolher-se à casa dos seus 3 amigos, Lázaro, Marta e Maria. Numa dessas ocasiões, em que ele esteve na casa dos 3 jovens, Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo enquanto ele ensinava, enquanto ele falava, enquanto Marta se ocupava de preparar comida e outras coisas. Também foi dessa casa, dessa aldeia e desta família que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Mas agora, e tudo isso já é passado. Jesus, passando por Betânia, é convidado para um jantar, para uma refeição, para uma reunião na casa de um fariseu chamado Simão, o qual era leproso. Certamente alguém que não desfrutava de muitas companhias, porque a lepra segregava, separava as pessoas. Era um homem de posses, porque poderia prover para muitas pessoas que estavam ali, inclusive o próprio Lázaro, seu vizinho, um jantar. E naquela casa lá estavam sentados, porque era assim que se comiam naquela época, né? Sentados sobre um estrado de madeira ou sobre tapete, e a refeição também era posta numa mesa baixinha, um tipo de estrado, ou no próprio chão forrado à frente dos comensais. E lá estão, Jesus, na sua última semana na terra, ele nunca mais voltaria àquele lugar. E agora, depois dali, ele vai para entrar em Jerusalém no dia seguinte, portanto era um sábado. No dia seguinte, o primeiro dia da semana, um domingo, ele adentrou Jerusalém montado em um jumentinho, aplaudido e aclamado pelas multidões que diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor.
e lançavam palmeiras e folhas de árvores para forrar o caminho numa espécie de comitê de boas-vindas e de aclamação ao Messias, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas voltemos para o sábado da véspera. Ele está em Betânia, em casa de Simão, um fariseu, a seita mais radical do judaísmo, o qual também era leproso. E a reunião de ceia, de jantar, ocorre normalmente. Jesus parece não ser o centro das atenções. Mas de repente, aquele clima, aquela atmosfera, aquele ambiente é quebrado pela entrada de uma mulher. Mas não era apenas uma mulher. Era uma mulher tida como de má fama naquela pequena aldeia, naquela comunidade, onde todo mundo conhece todo mundo, você sabe disso, né? Aquela mulher da qual Jesus expelira 7 demônios não era Maria Madalena, a Maria de Magdala, outra região, não. Essa era Maria de Betânia. E agora ela entra e furtivamente, sem se anunciar, sem ser convidada, ela vai até onde está Jesus, ela abre um vaso feito de alabastro, um material translúcido, uma espécie de pedra semelhante à nossa pedra sabão aqui, usada muito para esculturas. Então aquele vaso era lacrado, porque o conteúdo era muito forte, era uma espécie de produto concentrado de fazer perfume. Aí você imagina, né? Por isso tão caro, extraído lá das planícies da Índia. Algo caríssimo, tão caro que aquela porção valia 1 ano de trabalho de um trabalhador braçal ou de um soldado romano. 300 denários. E ela então, com aquele vaso lacrado, ela chega até Jesus, ela quebra o vaso, toda a casa enche daquela fragrância, ela derrama aquele vaso de azeite, de unguento, né, um azeite bem concentrado, um unguento de nardo puro sobre Jesus, e passa a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas e a secá-los com os seus cabelos. Isso não estava no manual de adoração de nenhum judeu. Isso não constava no script da festa, da janta que Simão planejou na sua casa. Ele planejou, quem sabe, imagino eu, apenas ser honrado pela presença de alguém que estava famoso, né? Jesus de Nazaré, aquele que pregava, que curava, que ensinava, que operava sinais e maravilhas, mas para o qual ele também não deu tanta importância quando estava na casa dele. O mínimo que se fazia a uma visita importante era oferecer água e toalha para lavar os pés e refrescar da caminhada. Ele não fez isso. Jesus depois vai censurá-lo por isso. Mas quando a mulher chega, quebra o vaso, derrama um unguento sobre Jesus, molha os pés de Jesus com lágrimas e seca-os com os seus cabelos. Ela jogou os cabelos. Cabelão de mulher sempre chama atenção, não é? Para toda parte, não é? Desculpa a expressão tão simplória. Essa mulher tem um cabelão e ela joga esse cabelo, isso chama atenção. Então naquela mesa, não como a nossa mesa, né? Naquele espaço de jantar, ela chega, vai onde está Jesus, se ajoelha aos seus pés, quebra o vaso de unguento, derrama sobre ele, molha os seus pés com lágrimas e começa a secá-los. Isso com certeza chamou a atenção. Aliás, chamou muito a atenção de todos. Logo desencadeou uma reação de censura, de reclamação, que diz que bramavam contra ela. E aí a gente vê, eu já falei da personagem, Maria de Betânia, quero falar do ambiente. Ali estava inclusive o irmão dela, Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. Quem sabe até Lázaro estava sendo o centro das atenções, porque era alguém conhecido, alguém que todo mundo soube que morreu, que ficou 4 dias morto e que foi ressuscitado por Jesus. E aí a gente vê
queridos amigos e irmãos, estudantes da Bíblia, acompanhantes aqui dessa live, que parece que para eles Jesus era mais um. Paulo Roberto, boas-vindas, meu irmão. Jesus era mais um ali à mesa. Não se percebe nas leituras nenhum gesto de honra, de adoração a Jesus. Apenas alguém que, quem sabe, queria fazer uma selfie, se fosse hoje, aparecer ao lado de uma pessoa importante. Mas aquela mulher havia experimentado em sua casa um milagre, a ressurreição do seu irmão. Havia experimentado em sua família uma grande importância das visitas de Jesus e do seu ensino. Mas, sobretudo, havia experimentado em sua vida uma profunda transformação através do ensinamento, da ministração de Jesus. Ela foi liberta de 7 demônios. Certamente o contexto infere ou dá a entender que havia um demônio de prostituição que a instigava a prostituir-se, porque o próprio dono da casa, ele vai censurar falando para outras pessoas: se Jesus soubesse quem era essa mulher, né? Se ele soubesse quem é essa figura aí, não é boa gente não tem boa fama não, insinuando uma mulher prostituta, uma mulher que vivia em pecado. Mas ela fora liberta por Jesus. Jesus libertou pelo ensino e pela expulsão dos demônios que habitavam nela, que a oprimiam. E agora, agradecida, ela beija, ela chora, ela beija os pés de Jesus, ela unta Jesus com o que havia de mais caro e precioso. Quem sabe aquele vaso de alabastro com unguento de nardo puro, que valia 1 ano de trabalho, fosse a economia que ela fez ao longo da vida, uma reserva para tempos difíceis. Quem sabe era o seu patrimônio, mas agora ela quebra e deixa exalar o perfume e transforma tudo aquilo que havia de precioso na vida dela e na mão dela em adoração a Jesus, sem se importar com o protocolo, com os paradigmas religiosos de Israel. Ela simplesmente adorou. Ela quebrou o vaso de alabastro, o que havia de mais precioso nela, dela, para ela, agora era para Jesus. E a gente vê também nesse evento um anfitrião descuidado. Jesus vai dizer lá em Lucas 7,44 a Simão que ele não ofereceu nem água para Jesus lavar os pés. Água, o mineral mais barato do planeta, né? Água, é para todo lado, 2/3 do planeta é água. Mas Jesus diz: essa mulher, ela já se antecipou, me ungindo, me preparando para a sepultura. E o que ela fez será contado em todo o mundo onde esse evangelho for pregado, para a memória, para a honra dela. Ela honrou a Jesus e Jesus a honrou. O Espírito Santo inspirou os 4 evangelistas a escrever acerca desse evento, para que não ficasse despercebido, não ficasse no esquecimento. Para inspirar a mim e a você a também quebrar o vaso, aquilo que prende, aquilo que retém o que nós temos por precioso. Entrega a Jesus, Ele merece tudo. Dá o teu melhor para o Mestre, dá o teu melhor para aquele que te deu o melhor. Deus nos deu o melhor do céu e que também é melhor que o céu. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é mais sublime que o céu. Ele não é o melhor do céu, ele é melhor que o céu. E Deus nos deu o seu dom inefável, que não se pode falar, não consegue expressar a grandeza e a importância desse dom que é Jesus. Dê também, querido ouvinte, o seu melhor. O que é o melhor que você tem? A sua vida, o seu tempo, o seu coração, os seus dons, os seus talentos, aproveitando bem as oportunidades para servir a Deus de todo o coração, com quebrantamento, como essa mulher serviu naquela hora, adorando com profundo quebrantamento. Não é porque ela chorou que ela estava arrependida, ela já tinha sido liberta. Aquelas lágrimas eram de gratidão. Gratidão é uma virtude importante,
porque ela revela o caráter de alguém que reconhece o que recebeu, o que alcançou da mão de outra pessoa, no caso de Jesus. Ela se torna uma presença perturbadora naquela reunião, porque é assim mesmo. Num ambiente de pessoas carnais, uma pessoa espiritual incomoda. Num ambiente de pessoas alheias, uma pessoa focada chama atenção. Num ambiente de formalidade e aparências, alguém com espontaneidade, com espírito voluntário também vai chamar atenção, porque ela não se prendeu a regras religiosas, ela foi na essência da adoração. Por isso se tornou uma presença perturbadora. Mas ela veio com algo a oferecer. O que você tem para oferecer? Talvez você não tenha um frasco, um vaso de perfume tão caro. Talvez você não tenha uma grande oferta financeira. Talvez você não se julga detentor, detentora de grandes talentos. Mas o que é o seu melhor? Eu quero te dizer nesta hora que o Senhor Jesus já sabe onde está o seu melhor. Ele sabe de tudo. Então dê o seu melhor ao Senhor como gesto de adoração, não visando reconhecimento humano, não visando ser honrado, ser honrada por aquilo que fez, mas visando honrar aquele que merece toda honra e toda glória. Ela deixou cair os cabelos. Sabe o que representa na Bíblia os cabelos de uma mulher? A sua glória. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11 que a glória da mulher é a sua cabeleira, os seus cabelos. E ela agora joga aos pés de Jesus. A Ele toda glória, a Ele toda honra, a Ele todo louvor, toda adoração. Não busque para si, não busquemos para nós mesmos a adoração, a honra e a glória que são devidas unicamente àquele que merece, aquele que foi morto e reviveu, aquele que nos salvou dos nossos pecados. Glória a Deus. E já encaminhando para o término, ela transformou, se ela não cantou, mas ela transformou aquele gesto, aquela doação em louvor e adoração. Porque o bálsamo, o louvor e adoração de verdade que você adora de coração ao Senhor é como um bálsamo precioso. É como um perfume que exala, trazendo um ambiente, uma atmosfera de adoração, de presença de Deus, de unção, de poder de Deus. Muitas vezes preparando até os corações para uma mensagem, para uma palavra. Por isso é até uma praxe nossa sempre cantar antes da palavra, não é? Mas não é só cantar que é louvor e adoração, não. Quando a gente se doa, se entrega, se coloca à disposição do Senhor Jesus, isso também o honra. Isso também o faz sentir adorado, mostra a ele a nossa gratidão. E por fim, depois de jogar os cabelos, de enxugar os pés de Jesus molhado com suas lágrimas, a mulher quebrou o vaso. O que significa quebrar o vaso? Que aquilo que ela guardava para si, agora não seria mais dela. Primeiro, quando quebrou, a casa encheu-se do perfume, porque era um perfume muito concentrado, muito forte, com um aroma diferenciado, né? Era o suprassumo dos perfumes da época. Toda a casa, ela compartilhou o seu doar, né? Não era mais para si. Você canta para quem? Você tem essa voz boa aí para cantar? E é para quem isso aí? É para você? Dê para Jesus, adore a Ele. Entregue a Ele seus dons, seus talentos, suas capacidades, seu tempo. Aproveite bem as oportunidades. Ela deixou, ao quebrar o vaso, ela deixou fluir livremente o que havia de precioso ali dentro. Nós também precisamos ser quebrados, nós somos vasos de barro. O apóstolo Paulo escreveu que Deus tem os seus tesouros em vasos de barro, que somos nós, para que a glória e a excelência e o poder sejam de Deus e não nossos. Então observe, querido amigo, amiga, que nós somos vasos de barro, assim como aquela mulher quebrou, apesar que era de alabastro, era um material nobre, nós nem isso somos, nós somos de barro.
Deixemos-nos quebrar e exalar o que há de melhor em nós, depois do nosso quebrantamento, da nossa conversão, do nosso arrependimento, da nossa entrega para a honra e glória do Senhor Jesus. Ela não foi ali para jantar. Ela não foi ali para ver a casa do homem, quem sabe um dos mais abastados do lugar. Ela não foi à casa de Simão o leproso para questionar que aquele homem era tão religioso, mas leproso. Ela foi ali para adorar a Jesus. Para ela, Jesus era o centro daquela reunião. Parece-me, ao ler os relatos nos 4 evangelhos, que ela até entrou ignorando os demais presentes e foi diretamente até onde Jesus estava. Quem é mais importante para você? É Jesus? Quem é mais importante numa reunião para você? É Jesus? Quem é mais importante na sua vida? É Jesus? Para ela, era Jesus, a quem ela deu o que havia de mais precioso, o de mais caro em sua vida. Se expôs à censura e aos comentários, não só de Judas Iscariotes, que queria que vendesse. Por que não deu para Jesus? A gente ia vender e distribuir para os pobres. Mas a verdade, o texto bíblico lá de João diz que ele queria era se apossar do dinheiro daquele perfume, porque ele roubava o que punham na bolsa, já que ele era o tesoureiro do grupo. Então, no meio de pessoas movidas pelas mais diferentes atitudes e reações, a sua reação foi de se quebrar, se derramar diante do Senhor Jesus, e fazendo assim quebrar também aquele vaso, dando o que havia de mais caro e precioso em sua vida àquele que a salvou, que a libertou, movida pela gratidão. Salvação, adoração, louvor, oferta, culto, não é moeda de troca. Não é para trocar por uma próxima e futura bênção. É pelo que já recebemos. Quando a gente contribui com ofertas e dízimos, é pelo que já temos, que já ganhamos, já recebemos da boa mão de Deus. Não é em troca de algo mais que vai vir. Quando a gente adora e canta, não é para Deus gostar da gente e nos dar aquilo que a gente quer. É por causa daquilo que Ele já fez de mais importante em nossas vidas. A salvação das nossas almas. A nossa libertação da culpa e da condenação eterna por causa dos nossos pecados. Então, nessa hora, terminando, eu digo a você, se você quiser a bênção verdadeira da comunhão, do agradar o coração de Jesus, tem que quebrar o vaso. E o vaso é você. O vaso é a sua vida, a sua própria vontade, é essa casca aparente que encobre o que há de precioso dentro de você e que você precisa colocar tudo aos pés do Senhor Jesus. Boas-vindas, irmã Eliane Santos, irmão Nailton e família, bem, boas-vindas, Karine Silva, boas-vindas a todos. Saudades também, pastor Paulo Roberto. Um abraço para o irmão e para a família. E eu gostaria de convidar você nessa hora a orar a Deus. Vamos orar juntos, terminando esta live nesse momento. E eu quero convidar a todos que puderem, que estiverem aqui na região do Jardim Novo Mundo. Hoje à noite eu estarei na Assembleia de Deus, a IEADA Novo Mundo 2, aqui na Avenida Lincoln, quadra 146, lote 3. No Jardim Novo Mundo, onde está o presbítero Ranielson, a irmã Edmara, sua esposa, e os irmãos ali realizando uma grande campanha. Eu estarei pregando. Que Deus abençoe a todos, são convidados, e vamos então para o momento de oração nesta hora. Só procurando aqui um fundo musical, e vamos lá. Pai querido e santo, no nome de Jesus, teu Filho, meu Senhor e Salvador, eu me uno agora a este irmão, a esta irmã, em qualquer lugar que ele esteja, que ela esteja agora, para orarmos a Ti, para pedir que o Senhor nos revele mais e mais de nós, o que temos que podemos dar a Ti, que tudo que é em nós bendiga o Teu santo nome, que todo o nosso ser esteja totalmente rendido, entregues a Ti, espírito, alma e corpo, para Te adorar, para Te servir, para cumprir com Teu propósito, ó Deus. Nos liberta, Senhor, das amarras das aparências, da religiosidade aparente,
das cerimônias infrutíferas, mas que o nosso coração possa pulsar verdadeiramente em sintonia com o Senhor, em verdadeira adoração, em verdadeira disposição para te servir por gratidão. Perdoa os nossos muitos pecados, limpa-nos o nosso coração, Senhor, e abençoa cada lar, cada família representados por estes e por estas que estão agora acompanhando esta oração. É a minha oração, o meu pedido, já agradecendo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, convido-vos para amanhã, outra vez nesse mesmo horário, mais um momento devocional. Fiquem todos na paz do Senhor.